meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História do Ceará. Como vocês sabem, a gente sempre inicia ali com a nossa correção das atividades que foram passadas. E a nossa correção é sobre os primeiros habitantes do Ceará, que é a página 30 e 31, certo? Aqui na página 30, na primeira questão, ele diz: observando a imagem, é possível perceber algumas características dos primeiros habitantes das terras do Brasil e do Ceará. Converse com o professor e com os colegas sobre o que você sabe sobre o modo de vida dos índios e como eles influenciaram a nossa cultura. Registre abaixo. Então, vendo um pouco sobre como eles influenciaram a nossa cultura, né? Podemos dizer que o modo de vida dos índios e sua relação com a natureza nos influenciaram desde o preparo de alguns pratos, né, de alguns alimentos, até o uso de plantas medicinais, né? Então, a proximidade do índio com a natureza, essa relação dele com a natureza nos influenciou muito nesse ponto, né, de preparo de alimentos, de plantas medicinais. É justamente o que está mostrando aqui na imagem, né, a interação dos índios com a natureza. Na 2, ele diz: por que é importante conhecer a história dos índios e para quê, gente? Para entendermos um pouco das origens, da nossa origem, né, da origem dos nossos costumes e o papel dos índios na construção e formação do povo brasileiro, certo? Continuando, aqui ele está pedindo, né, deixa eu posicionar aqui, essa parte aqui de reflexão, que ele pergunta qual a sua opinião sobre a polêmica em torno do descobrimento do Brasil. Então, aqui é uma resposta pessoal que você vai dizer o que você acha sobre essa polêmica. Que polêmica é essa, tia? É essa ideia, né, de dizer que o Brasil foi descoberto, quando na verdade já tinham pessoas morando aqui, né, no caso os índios. Então, como é que se descobre uma terra em que já tem pessoas morando? E esse termo descobrimento está sendo muito questionado, né, nos últimos tempos, porque antigamente se dizia descobrimento e acabou, né, porque era um ponto de vista a partir dos europeus, eles que descobriram, né, porque para eles era novo, mas para quem já estava aqui não foi um descobrimento, eles já moravam aqui. Na verdade foi mais uma invasão, né, do que um descobrimento, já que eles vieram, invadiram, né, e você sabe tudo que aconteceu, que a gente já citou, né, sobre toda a exploração que os índios viveram, perderam terras, enfim. Então não foi uma conquista e não foi um descobrimento, né, foi uma invasão. Então você vai dizer com as suas palavras o que você acha sobre isso. E a gente tem a nossa correção de maneira de viver dos índios, da página 35, a gente abordou na última aula, que aqui na página 35 diz assim, cadê? Pronto. Primeira questão, leia abaixo o trecho da Constituição Brasileira. Então vamos ler. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, na letra A, ele pergunta o que você entende por Constituição Brasileira. Gente, a Constituição era um conjunto de regras que rege e ordena as normas do país, tá? É o conjunto de regras que dita, né, o que é aceitável e o que não é dentro de um país, no caso, né, da Constituição Brasileira está falando sobre o que é aceitável dentro do Brasil, né, aqui no Brasil. Então, ele serve para organizar também as normas brasileiras. B, de acordo com o artigo 231, que a gente acabou de ler, da Constituição Brasileira, que trata da preservação dos hábitos, costumes e demarcação das terras indígenas, dê sua opinião. Os direitos dos povos indígenas no Ceará são respeitados? Justifique sua resposta. Gente, infelizmente não, pois tem muitos povos indígenas cearenses que tiveram suas terras invadidas e seus costumes desrespeitados e desvalorizados, certo? Então, infelizmente, não, eles não são totalmente respeitados. Aqui, gente, embaixo na pesquisa, ele pede para você pesquisar através de livros da internet, né, sobre as cidades, né, daqui do estado do Ceará,
que tenham sido originários dos nomes indígenas e seus significados. Então vamos lá. Fazendo uma pesquisa, gente, vocês vão descobrir que dos 184 municípios daqui do Ceará, 107 são nomes indígenas, né? Então não vai dar para você colocar todos aqui seus significados, mas você pode trazer exemplos, como eu trouxe aqui Aquiraz, que significa gente de terra, e Assaré, né, que é a terra que fica entre dois rios. Então você vai encontrar, né, vários significados para cada um desses 7 estados, né? Mas você pode escolher ali 2 para poder dar exemplo aqui, já que você não vai conseguir escrever todos os 107 estados, certo? Ou estados não, municípios. A correção sobre antigamente, todo dia era dia de índio, é aqui da página 37, nós vamos ler. Na primeira questão, gente, ele diz: a letra da música Todo Dia Era Dia de Índio retrata o modo de vida dos índios em que época. Se vocês derem uma lida lá, né, porque o texto, a canção está na página anterior a essa. Se vocês lerem lá, ele diz que se passa, né, antes da chegada dos portugueses, né, se passa uma época antes da chegada dos portugueses, ou seja, antes ali de abril de 1500, certo? Segunda questão. Escreva abaixo o trecho da música que retrata a insatisfação dos índios com a preservação de seus hábitos e costumes. Então, ó, tem um trecho que diz o seguinte: e no entanto, hoje, o seu canto triste é lamento de uma raça que já foi muito feliz, certo? Esse é o trecho que retrata. 3. Como os índios se relacionavam com a natureza de acordo com o autor da música? De acordo com o autor, gente, eles preservavam o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora, certo? Aqui na 4 ele diz: o que você entende ao ler o verso Todo Dia Era Dia de Índio? Porque a resposta pessoal, você vai dizer o que você entende por essa frase, Todo Dia Era Dia de Índio. Na 5ª ele pede para você pesquisar o significado dessa palavra curumim e cunhatã. Pesquisando, vocês vão encontrar que curumim, gente, significa garoto ou menino, e cunhatã é menina ou moça, né? Então, curumim é para menino, cunhatã é para menino. Justifica a afirmação, aqui na 6. Entre os povos indígenas não há pobres e ricos. Por quê, gente? Porque não há divisões de classes, todos são iguais e tudo que eles têm são divididos igualmente, certo? Então, por isso que não existe pobres e ricos, tá? Então, nós vamos ver aqui, gente, sobre os europeus no Ceará, né? A gente vai ver alguns conteúdos que tratam sobre isso, certo? Sobre esse tema aqui. Nosso primeiro conteúdo é sobre o primeiro contato dos europeus e índios no Ceará, que era a página 38, tá? E aqui diz sobre os espanhóis no Ceará, né? O que ele fala? Que alguns pesquisadores afirmam que o primeiro europeu a pisar em terras brasileiras foi o espanhol Vicente Yanez Pinzón. Segundo historiadores cearenses, ele teria chegado ao Ceará na manhã do dia 26 de janeiro de 1500, antes mesmo de Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil. Velejando pela costa cearense, o explorador espanhol batizou certo acidente geográfico com o nome de Cabo Santa Maria de la Consolación, cabo este que por muitas razões julgamos hoje ser a ponta do Mucuripe, vizinho da província do Ceará, e não o Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, como escreveu o historiador Francisco Adolfo de Vargnaggi, um dos mais importantes historiadores brasileiros, em sua obra A História Geral do Brasil de 1854, uma das mais fundamentais obras da historiografia brasileira. Após navegar cerca de mais de 100 quilômetros, a frota chegou em um rio tão belo que Pinzón chamou de Rio Hermoso, né, que é nada mais do que rio charmoso, rio bonito. Seguramente o atual rio Puru, situado a 120 quilômetros do norte de Fortaleza, certo? Então, o que está dizendo aqui? Que acredita-se que o primeiro europeu a chegar aqui nas terras brasileiras, né, foi esse explorador Vicente Yanez Pinzón, né, e que acredita-se que ele chegou onde é aqui agora, né, Mucuripe, né, ou seja, ele chegou primeiramente no Ceará, certo? Aqui, gente, ele mostra um mapa, né, do desembarque de Pinzón,
Então ele saiu aqui da região, né, próximo Portugal, Espanha, e ele veio até aqui, certo? Bem aqui está o Ceará. E que ele fala mais um pouco, ó. O primeiro contato dos espanhóis com os índios não foi muito amistoso. Os espanhóis bem que tentaram conquistar os índios com espelhos, miçangas e colares, mas os habitantes do lugar não se renderam aos encantos das bugigangas. Entre os dois grupos, índios e espanhóis, houve um conflito inevitável e o resultado foi a morte de muitos índios. Este foi um dos primeiros choques violentos envolvendo os índios e as conquistas europeias. Aqui ele fala um pouco mais, ó, que Pinzon não tomou posse, né, da nova terra, haja vista que esta terra já pertencia aos portugueses, pelo então Tratado, né, de Tordesilhas, assinado em 1424 ou em 94, entre espanhóis e portugueses. O navegador velejou para o norte até alcançar o Amazonas. Finalmente, em 30 de setembro de 1500, chegou a Polos, na Espanha. Então a gente viu, né, sobre o primeiro, acredita-se, né, que o primeiro europeu a pisar nas terras foi Vicente Pinzon, e foi ali justamente, né, onde hoje é Mucuripe, aqui no Ceará, certo? E aqui nós vamos ver um pouco sobre os portugueses nas terras brasileiras, né, que já era da página 40 e 41. Então vamos seguir para lá, a página 40. A página 40 começa dizendo que no dia 22 de abril de 1500, a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral chegou à nossa terra, a qual recebeu primeiramente o nome de Ilha de Vera Cruz. No dia seguinte, foi mudado para a terra de Santa Cruz. A partir de 1503 passou a se chamar Brasil. Quando os portugueses chegaram à terra, habitavam aqui aproximadamente 5 milhões de índios. Pronto, o Brasil estava descoberto e durante muito tempo foi explorado pelos europeus. Não podemos esquecer que o nosso país era um verdadeiro paraíso tropical. Terra de índios, de frutas suculentas, aves coloridas e muitas riquezas que não tinham dono, entre aspas, né? Essa era a visão dos portugueses sobre o Brasil. Para contar a viagem e o que encontraram nas terras descobertas, o escrivão Pero Vaz de Caminha, da frota de Pedro Álvares Cabral, enviou uma carta ao rei de Portugal, Dom Manuel, tá? Ele enviou uma carta a Dom Manuel, e aqui tem só uma curiosidade, ó. Você sabia? Nos primeiros anos da presença portuguesa no Brasil, houve pouca atenção dada ao nosso país. Para muitos historiadores, tal período é conhecido como período pré-colonial. Os contatos entre os nativos, né, entre os índios e os estrangeiros, no caso os portugueses e até os franceses que vinham para cá, se deram de forma amistosa, né, e as trocas comerciais eram baseadas no escâmbio, né, existia essa troca de mercadorias, os portugueses trocavam coisas com os índios, né, que eles queriam. Mercadorias europeias, né, como os colares, pulseiras, espelhos, machados, eram trocados, né, eram dados para os índios em troca de mercadorias nativas, como o pau-brasil, né, que é o principal produto que servia para fazer utensílios domésticos, né, tingir roupas, enfim, animais e peles de animais. Então, os portugueses davam, né, essas coisas aqui que os índios não tinham, como colares, pulseiras, espelhos, enfim, em troca, né, do pau-brasil, dos animais, né, como papagaio, por exemplo, e de pele de animais, certo? Aqui nós temos um trecho da carta que diz assim: andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam cobrir nenhuma coisa, nem mostrar suas vergonhas. Acerca disso, estão em tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Andavam todos tão bem feitos e galantes com suas tinturas, andavam tintos de tinturas vermelhas, pelos peitos, espáduas e pelos quadris, coxas e pernas até abaixo. Muito inhame, que é a mandioca, e outras sementes que há na terra, que eles comem, e frutos que a terra e as árvores lançam de si. E com isso andam tão rijos que não o somos nós tanto,
embora comamos trigo e legumes. As casas eram tão compridas, cada uma com esta nau capitania, e eram assim, cobertas de palha de razoável altura, sem nenhum repartimento. Em cada casa se acolhiam 30 ou 40 pessoas. Então aqui ele fala sobre tanto a aparência, né, dos índios, né, como fala um pouco sobre as terras, né, ele fala aqui sobre as frutas, né, que eles consumiam, que vinham das árvores, as sementes, enfim. E ele fala também sobre a moradia dos índios, né. Continuando, na época do descobrimento, o Brasil não atendia aos interesses comerciais portugueses, então Cabral e sua esquadra seguiram viagem rumo à Índia, partindo no dia 2 de maio de 1500. No Oriente, os aguardavam as famosas especiarias, né, que eram cravo, canela, pimenta, etc. E muita riqueza, coisa que o Brasil não oferecia naquele momento. Durante 30 anos, isto é, de 1500 a 1530, o Brasil ficou praticamente esquecido por Portugal. Porém, os portugueses não deixaram o Brasil totalmente de lado. Vez ou outra, alguns nativos lusitanos, né, lusitanos são portugueses, vinham pegar para o Brasil, ocasião em que os portugueses usavam a mão de obra indígena no trabalho do corte da madeira. Embora sendo inferior às mercadorias orientais, o pau-brasil servia para a extração de um corante de cor vermelha que era utilizado pelos tintureiros para tingir tecidos. Em 1534, Portugal invadiu o Brasil em 15 lotes de terra chamados de capitanias hereditárias. As terras onde foram criadas as capitanias eram habitadas por povos indígenas. Os lotes eram administrados pelos donatários, que recebiam do rei de Portugal a carta de doação, documento que reconhecia ao donatário a posse da capitania. Existia também o foral, documento que continha os direitos e deveres dos donatários. Um dos direitos dos donatários era repassar a capitania para os filhos e um dos deveres era administrar as capitanias, fazendo-as gerar lucro. Essa divisão do rei de Portugal foi para evitar invasões de outros povos colonizadores, franceses, holandeses, espanhóis, etc. Então, o que ele está dizendo aqui? Que até 1530, ou seja, durante 30 anos após a primeira vez que os europeus chegaram aqui, né, como eles dizem, descobriram, eles não chegaram a explorar o Brasil assim massivamente como foi depois. Eles vinham ocasionalmente, né, tirar o pau-brasil, pegar o pau-brasil e levavam, porque como vocês sabem, o pau-brasil tirava essa tintura vermelha que os tintureiros utilizavam para tingir roupas, até mesmo para fazer artesanato. Só que depois, né, ali já por volta de 1534, foi quando realmente o Brasil, os portugueses invadiram o Brasil, né? Eles dividiram a região ali em faixas de terra, tá? E essas faixas de terra eram chamadas de capitanias hereditárias. E o rei de Portugal, ele dava uma capitania para cada pessoa, né? Para cada donatário português. E esse donatário virava dono dessa capitania e tinha como dever, né, fazer essa capitania gerar lucro, certo? Aqui nós temos, gente, um desenho da capitania, que aqui eu vou só contornar para vocês. Isso aqui é como se fosse a costa aqui do Ceará, tá? E aí vocês estão vendo aqui, costa do Ceará não, a costa do Brasil. E aqui nós temos várias, essas linhas, né? Ou seja, essas linhas estão dividindo, gente, essas regiões aqui em capitanias. Então, cada faixa de terra dessa é uma capitania. Isso aqui é a capitania de São Tomé, capitania Espírito Santo, capitania Porto Seguro, capitania Ilhéus, capitania Bahia de Todos os Santos, capitania Pernambuco, Itamaracá, Rio Grande, Ceará, Maranhão, enfim. Aqui eram as capitanias, certo? E aí, cada capitania tinha um donatário. Por exemplo, a capitania aqui da Bahia tinha Francisco Pereira Coutinho, era o donatário dessa capitania. E assim vai, tá? A capitania do Ceará, gente, ela tinha como dono Antônio Cardoso de Barros, certo? Ele era o dono dessa capitania Ceará.
E aqui tinha muitas outras, certo? E aqui eles vão fazer atividade, né, sobre o primeiro contato entre os europeus e os índios no Ceará, que é da página 39, mas só da questão 1 a questão 3, tá? E sobre os portugueses em terras brasileiras, né, página 42, certo? Meus amores, sempre confiram ali, né, o conteúdo para poder ajudar vocês a resolver as questões, tá? E na próxima aula a gente volta com a correção, né, na segunda de correção a gente volta com a correção dessas atividades. Então, meus amores, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.